Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a nossa aula vai ser de revisão lá da unidade 5, hein? Então eu vou pedir para você pegar o teu livro de atividades que tem ali os conceitos mais importantes dessa unidade. Eu peguei então esses conceitos para fazer o recorte para esses slides. Vamos acompanhar a revisão, porque essa revisão é super importante, hein? Porque nela que tem os formulários, o formulário para vocês responderem. Então a gente começou falando das grandezas físicas. Essa parte que não tem no livro de vocês, a gente trabalhou aqui de forma separada para poder vocês terem lá uma primeira ideia, né, da física dentro das ciências. Então a gente sabe ali que grandeza física é algo que, além de poder ser medido, também pode ser comparado. Então a gente viu isso quando a gente falou lá que o módulo é o número e a unidade de medida é o que vem depois do número, quando tem os símbolos lá nas grandezas físicas, né? E a gente comentou lá do sistema internacional, que é um sistema de padronização das grandezas físicas. E eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente lembrar disso daqui. Então, por exemplo, ali, né? Agora são 14 horas. Lembra lá que o módulo é o número 14 e o H minúsculo é o símbolo da unidade de medida. E a grandeza física envolvida nesse exemplo aí é o tempo. Tá? A gente comentou também que essa grandeza física ela não precisa nenhuma direção e nenhum sentido, portanto ela é uma grandeza escalar, ela é classificada como escalar. Nesse segundo exemplo aqui, os meninos empurraram um carro aplicando 250 newtons, agora a gente já sabe que essa unidade de medida aqui, newtons, está relacionada à grandeza física força. E quando a gente representa lá a grandeza física força, a gente tem que usar um vetor, dizendo lá a direção e o sentido para onde está indo lá esse corpo, né, que é o carro. Então, quando a gente precisa dar uma direção e um sentido para que a grandeza fique totalmente ali explicada, a gente diz que essa grandeza é vetorial. Então, a gente falou lá do conceito de força, começando lá. A gente diz que a força é muito utilizada, esse conceito aí de forma popular e não tem muito a ver com o conceito na física, na ciência, né? Então, a gente já sabe que força na ciência é a interação entre 2 ou mais corpos que pode alterar a velocidade do corpo, deformar o corpo ou manter um corpo em equilíbrio. Tá? Então, aí tem a ideia da força no meio científico, como que é utilizado, no sentido científico da palavra. A gente falou também, então, que a força a gente precisa do vetor, né? Então, lembra lá que o vetor dá a direção e o sentido. Quem não lembra o que é vetor é a flechinha. Então, a direção e o sentido. E aí, o tamanho do vetor tem a ver com a intensidade da força, né? Então, se a força é menor, então o tamanho do vetor é menorzinho. Se a força é maior, o tamanho do vetor é maior. Tá? Então, a gente utiliza essa representação aí para mostrar a força. Lembra lá que a gente indica a direção e o sentido, né, utilizando o vetor. Então, isso está sendo mostrado aqui, a direção e o sentido com os vetores. Aí, a gente, na sequência, ele fala aqui no livro de atividades de vocês que existem algumas forças que têm nomes especiais. Por exemplo, a força peso, que está relacionada à aceleração da gravidade, a força elástica, a força de atrito. Tá? Então, uns exemplos aqui, quando a gente comprime ou estica uma mola, a gente está utilizando aí a ideia da força elástica. No arco e flecha também, tá? No estilingue, não sei como é que vocês chamam esse brinquedo aqui, também a força elástica envolvida aqui. E aí a gente tem o exemplo aqui, então, a
realização da força, e daí tem a força de atrito, que age no sentido contrário à força, né? E a força-peso. Então, a força-peso tem a ver com a aceleração da gravidade. Tá? A gente comentou que o peso a gente calcula lá, é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, né? Então, esses são os conceitos aí, são os tipos de força. Existem outros, tá, gente? Mas a gente vai abordar só, a gente já abordou só esses daí. A força resultante, então a força resultante é o resultado da ação de todas as forças que atuam em um corpo. Então, nessa primeira situação aqui, a gente está vendo duas forças agindo na mesma direção e no mesmo sentido, então a gente vai somar essas forças. Então, vejam aqui o tamanho do vetor, né? A intensidade dele fica maior. E aqui, forças agindo em sentidos contrários. Então, mesma direção, né, direção horizontal, porém em sentidos contrários, a gente vai subtrair as forças. Então, e daí o vetor indica para a direção e o sentido da força de maior intensidade, que no caso aqui era 120, né? Então, a força resultante fica 20 newtons com a direção e o sentido dessa força que era maior. Tá? A gente falou das leis de Newton, então vamos lembrar que são 3 leis de Newton. A primeira lei era o princípio da inércia, tá? Então lembra lá do busão, né? O motorista freou, a tendência. Então o que é? Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força resultante. Então, como não acontece nenhuma outra força ali, a tendência dele é continuar ou em repouso ou em velocidade constante. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica lá, então a gente viu lá que a força aplicada em um corpo é o produto da massa pela aceleração adquirida, então FR é igual a M vezes A. Né? E a terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação, né? O princípio da ação e reação, que para toda força de ação há uma força de reação, mesmo valor e direção, porém o sentido é oposto, é contrário. Daí as máquinas simples, a gente falou de algumas delas, né, que são instrumentos que ajudam a realizar as atividades do nosso cotidiano. A gente começou falando da roda, sem saber exatamente a ideia do início da roda, porém a primeira utilização, né, como que foi essa questão histórica, mas a gente sabe aí que a roda é extremamente importante nas nossas atividades diárias para facilitar aí o deslocamento e sem que haja muita fricção entre as duas superfícies envolvidas, tornando mais fácil aí o movimento, né? Aí a gente falou da alavanca, então a alavanca também lá facilita demais as atividades cotidianas. E aí a gente comentou que tem que ter lá uma barra rígida e um ponto de apoio. E ela serve aí para igualar, né, a gente falou pesos, né, então serve para igualar os pesos. Só lembrando que se existem lá um dos corpos que tem um peso maior do que o outro, ele tem que se aproximar aí do ponto de apoio para que haja um equilíbrio. Então, para multiplicar essa força aqui lá na extremidade, então o corpo de maior peso tem que se aproximar do ponto de apoio. Está acontecendo aqui também, tá? Aí a gente falou do plano inclinado, que nada mais é do que uma rampa. Então, o plano inclinado extremamente importante aí na questão da acessibilidade, utilizado então em estradas, rampas para cadeirantes, também nas lâminas para corte, como os machados lá na cunha, né, formato de cunha. E a gente falou da rosca, que nada mais é do que um plano inclinado em torno de um eixo. Então a gente falou lá como exemplo o parafuso, é um exemplo de rosca, tá? Extremamente utilizado também no nosso cotidiano. A gente falou das polias.
a diferença lá de polia fixa e polia móvel. Lembre-se lá que a polia fixa ela inverte o sentido da aplicação da força. Então, se eu preciso elevar alguma coisa, a polia fixa faz com que eu realize lá a força para baixo, né? Então, no sentido oposto ali da força. E a polia móvel, então ela vai diminuir a força aplicada pela metade. Então eu coloquei aqui aquele exemplo do sofá tendo que ser elevado. Então, com as 3 polias móveis e uma polia fixa. Então lembra lá que a polia fixa a gente está, o rapaz está exercendo a força para baixo para que o sofá possa subir ali, né, ser elevado. E na polia móvel, lembra lá que a gente, então, uma determinada polia, não sei se vocês lembram que o sofá tinha 800 newtons, né? Então, uma determinada polia, a gente divide por 2, depois na outra divide por 2 de novo, depois na outra divide por 2 e no final ficaria 100 newtons, né? Opa, 100 newtons, beleza? Gente, fechado essa revisão, mas atenção, hein? O que tem para você? Não esqueça que tem que responder o formulário, porque vale 5 pontos, tá? Faça com bastante atenção, pesquise o que você não souber, tá? Para poder garantir aí os 5 pontos, belezinha. Beijos e até a próxima.